Oi, gente, bom dia. Obrigada pela atenção ao nosso trabalho. Eu queria me identificar, eu sou Carolina, José, Raíssa, e queria, antes de começar a apresentação, dizer que a gente está aqui doando um tempo para vocês, o tempo do nosso trabalho e o tempo do nosso deslocamento. Então, eu espero que seja uma manhã boa para todo mundo, para nós e para vocês. Pode descer para o segundo. Bom, o Jornal Cidadão é um dos projetos da ONG CEASME, que é o Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré. Fica no Morro do Timbal, na Maré, na Avenida Brasil, que é uma ONG fundada em 97 por pessoas que tinham acessado a universidade pública e que queriam possibilitar isso para outros jovens da favela. Então, eles criaram alguns projetos como um pré-vestibular e, em 99, criaram o jornal, que, obviamente, era um jornal impresso, né? Então, as primeiras edições falam de História da Maré. A primeira e a segunda edição, no caso, a nossa primeira edição é essa aqui, que é a edição 0. Aí depois é 1, 2, 3 e segue. Conta a história das 16 favelas da Maré, porque eles consideravam muito importante manter essa memória viva e fazer nascer um orgulho do bairro nas pessoas. A Maré é um bairro desde 1994. É um conjunto de favelas e é um bairro também. E volta um pouquinho na segunda. Isso. Então, falava da história da Maré, do cotidiano da favela, temas de interesse público. E o jornal criou uma palavra chamada mareense, que é um pronome gentílico, né? De quem mora lá, de quem pertence e tudo mais. Então, as pessoas hoje, né, 24 anos depois, se identificam assim como mareenses. Aí pode passar para o terceiro. Isso. Então, esses são algumas das capas, né? Não vai dar para ler muito bem. Mas essa daqui é a edição 0. Essa, se eu não me engano, edição 5, que fala sobre os jovens ingressando na universidade. E a outra, eu acho que é 16, já fala sobre meio ambiente. Meio ambiente é um assunto muito presente nas edições do jornal, porque é um problema na favela desde sempre, e é um problema até hoje, mas hoje a gente trata como racismo ambiental. Então, avançando um pouco na história, na década de 2010, o jornal começou a fazer curso de comunicação comunitária. O primeiro foi em 2012, então eram sempre cursos gratuitos para pessoas da favela ou de fora que se interessassem e tal. Eu fiz esse curso em 2014, depois entrei como voluntária em 2015. E o último que teve, que é dessa foto aqui, foi em 2016, que foi a 4ª edição. E é um curso em que a gente fazia a formação para comunicação popular, mostrando que não primeiro que é uma comunicação para todo mundo, independente de diploma, independente de formação universitária e até de formação de 2º grau. E colocava também sobre história da Maré, sobre como deve ser foto, como deve ser texto, todas essas questões. O último curso que a gente fez, em 2016, ele tinha um financiamento da Prefeitura do Rio, que era um prêmio de ações locais. E aí depois a gente não conseguiu fazer mais, porque como é um curso gratuito, ele tem custo para a equipe. Então a gente acabou não fazendo mais. E, enfim, depois veio a pandemia e foi entrar nessa história. Pode seguir. Então o jornal, na sua história, né, de 24 anos, ele quase sempre teve trabalho voluntário. As pessoas eram voluntárias e eram moradores. E aí eu estou falando de repórteres, fotógrafos, diagramadores, todo mundo. E as pessoas que distribuíam também. Tinha uma tiragem de 20 mil exemplares. Os jornais tinham 12 páginas. Na verdade, tinham 24 e às vezes mudava. Na verdade, o padrão era 24. Eu trouxe alguns, vou passar depois para vocês. Pode passar. Esses jornais, vocês vão ver que eles são antigos, assim, porque já faz um tempo que a gente parou de imprimir, e eu vou explicar por quê. Então, não tinha uma periodicidade muito certa. No início, tinha uma periodicidade muito boa, assim, mensal, bimestral e tal, e depois foi parando, até porque dependia muito do trabalho voluntário, da regularidade das produções, que não era fácil. E hoje eu considero que é mais difícil ainda, porque é muito difícil as pessoas fazerem trabalho voluntário quando elas precisam trabalhar para sobreviver. E a gente tinha uma parceria com uma gráfica para impressão. Na rua que fica o CEASME,
bem no início dela, perto da Vinda Brasil, tinha uma gráfica da Ed Ouro, que é, enfim, era uma gráfica tradicional, né, que imprimia a revista Coquetel e tudo mais. E aí tinha uma parceria com essa gráfica, não sei se era isenção de impostos, talvez fosse, né, ou uma ação social em que eles imprimiam de graça o nosso jornal. Então foi assim que a gente conseguiu ter um jornal comunitário que foi distribuído por mais de 17 anos e tal, gratuitamente, né, sem ter que arcar com a impressão. Então, só mostrando aqui um pouco dos temas, né, transporte público, esse jornal aqui é de 2006, que é do início do segundo governo Lula, isso, mais ou menos, né, quando ia ser eleito. Aí mostrando também que a gente não falava só de temas de dentro, né, fizeram uma edição sobre aborto. Como faz bastante tempo, tinha toda uma questão religiosa, hoje ainda tem, né, mas a equipe do jornal tinha posições e tal. E essa edição aqui é de 2013, é sobre mega eventos. Então ela aborda o impacto nas favelas e nas periferias dos mega eventos Copa do Mundo e Olimpíadas no Rio de Janeiro. Aí pode seguir. Esse foi o último jornal que a gente conseguiu imprimir do curso que eu falei para vocês, em 2016. E ele foi feito pelos alunos do curso, é um jornal colorido de 12 páginas. E em 2018, a gente conseguiu um financiamento com uma ONG internacional que tem uma filial em São Paulo. E a gente fez um documentário chamado A Mata, que é sobre o Parque Ecológico que fica na Maré, que é o único parque ecológico nesse bairro de 140 mil habitantes, de 16 favelas. E é quase a única concentração de área verde nesse conjunto de 16 favelas, cercada pelas três principais vias do Rio de Janeiro. Pode seguir? Bom, então em 2020 veio a pandemia e isso mudou muita coisa. Assim, logo que veio a pandemia, né, o movimento de favelas se uniu bastante, porque era muito preocupante a situação da pandemia para as pessoas da favela, porque tinham que sair para trabalhar, muitas autônomas, né, sem a possibilidade de fazer trabalho remoto, de ficar em casa e tudo mais. E aí, os coletivos de comunicação formaram a Frente de Mobilização da Maré, que foi realmente uma união entre os coletivos para produzir informação de qualidade e na linguagem certa e nos formatos certos para comunicar com a favela quais deveriam ser os cuidados durante a pandemia. Então, de início foi esse trabalho de comunicação, só que vendo como a situação social se agravava, a frente começou a fazer arrecadação e doação de alimentos, cestas básicas e de itens de higiene também, algumas coisas. Você quer falar, José, que você atuou? Bom dia, gente. A frente nesse processo de pandemia foi isso, né? Com a ajuda da Fiocruz, conseguiu mobilizar esses recursos, né, através dos comunicadores, que inclusive a Gisele Martins passou por aqui, com a ajuda do SEASM, a nossa instituição, formou esse coletivo. Então começaram a pensar alternativas de a gente trazer esses recursos de fora para dentro do nosso território, para a gente estar conseguindo atender a nossa população. E aí, durante esse processo, a gente pensou em como a gente deveria comunicar, falar com os nossos. A linguagem, então a gente pensou na linguagem mais simples do cotidiano que a gente vive ali no dia a dia, conversando com nossos vizinhos. E a gente começou a produzir o conteúdo fotográfico, podcast nem o nosso coletivo não saiu nem tanto, mas faixa, produção de vídeo, a gente trabalhou bastante faixa, produção de vídeo, fotografia. Então ali foi um momento onde, enquanto a galera estava em casa, né, assim, mais normal estava em casa, a gente brotou na rua para estar documentando isso, estar registrando, né, esse marco aí, essa terrível marca da pandemia. E a gente foi produzindo vídeo, né, para poder documentar isso, trazer esses recursos de fora. E assim a gente ia conseguindo alcançar, junto com as faixas, cartazes que a gente também fazia com a ajuda da Fiocruz, do SEASM. Então a gente teve todo esse trabalho de comunicação para estar mobilizando nossa população, para estar entregando junto com os postos, estar avisando sobre... avisando a importância de a gente estar se cuidando, né?
naquele momento. Então foi um trabalho assim muito exaustivo, porque a gente todo dia estava na rua, com EPI, máscara, roupa de proteção muito doideira, com a câmera, às vezes sem próprio recurso. Aí aos poucos foi começando a chegar esse recurso. Então foi um trabalho assim de comunicação de garra mesmo, de resistência mesmo, igual é a gente que vem do território da favela. Então foi um trabalho muito importante que a gente conseguiu mobilizar muitas arrecadações e a gente conseguiu entregar o que a gente pretendia. E graças a esse trabalho de comunicação aí, através que se formou dos outros comunicadores, que foram super importantes, a gente conseguiu, de uma certa forma, atender a nossa população. Acho que é isso. E aí, nesse processo também, né, de 2020, metade de 2021, a gente, de fato, perdeu pessoas nesse processo. A gente perdeu para a Covid pessoas que estavam atuando nesse início, né, da frente e tal. Pessoas adoeceram. Isso aconteceu, né, porque, enfim, estavam expostas. Mas a gente foi de fato a urgência que a gente encontrou naquele momento. Assim, não tinha muito como continuar fazendo um jornalismo leve, de certa forma, sem falar sobre isso, sem pensar na conscientização das pessoas, né? E na solidariedade também, né? Então, quando fazia as faixas eram colocadas assim nas passarelas da Vinda Brasil, por exemplo, né? Ou em quadras e tudo mais. Então, sempre tinha uma mensagem de solidariedade, divida a sua água e tal, mas para as pessoas tentarem, assim, se ajudar nesse processo, que foi muito difícil. A gente também publicou alguns textos de posicionamento, não sei se vai dar para ler, mas o primeiro é o impacto da Covid-19 na educação, e o segundo é da escravidão aos entregadores por aplicativos. Acho que esse melhora. E que é sobre isso, né? É sobre o quanto era desigual o acesso à educação remota nas diferentes classes sociais e o quanto era também covarde que os entregadores tivessem que continuar trabalhando sem direitos trabalhistas, né? Para as pessoas ficarem seguras em casa e se alimentarem, né? De certa forma. Pode seguir. A gente tinha até uma questão que era conseguir passar isso para as pessoas sem parecer muito elitista, né? Tipo, a gente fica em casa aí, e aí vocês se viram para conseguir dinheiro para as necessidades básicas mesmo, porque a gente conseguia fazer essa mobilização com cesta básica, com itens de higiene, com máscara, mas a gente tinha que fazer isso numa intenção mesmo de redução de danos, né? Porque era uma cesta básica, às vezes, para, sei lá, 7 pessoas dentro de casa. Às vezes para uma pessoa que tinha que dividir com um vizinho. Porque a gente tinha uma demanda, né? Tinha uma seleção de pessoas, não dava para sair dando para todo mundo, até porque a gente não recebia isso tudo. Mas foi um trabalho que a gente conseguiu ir desenvolver e que a gente tinha que pensar muito nessa coisa da redução de danos mesmo. E falar isso sem parecer... sem se afastar das pessoas que estavam ali, que conviviam com a gente, que a gente sabia a realidade, até porque muitas das vezes era nossa também. Isso. E também manter viva a memória de algumas pessoas que a gente perdeu. Então, uma das primeiras matérias que foi feita, assim, acho que em abril de 2020, foi sobre um morador que havia acabado de falecer de Covid, que era o seu Atanásio, e ele tinha sido, assim, presidente da associação de moradores, ele tinha lutado para ter água na favela, sabe? Ele tinha sido realmente uma liderança local, e aí foi feita uma reportagem contando a história dele, mantendo viva a memória dele, e é isso, né? A memória das pessoas que a gente estava perdendo pela Covid, mas porque a Covid era mais grave na favela, de fato, né? E, enfim, ele também era um homem idoso, então tinha suas comorbidades. E aí, em 2021, né, depois de 2 doses da vacina, foi possível voltar ao trabalho presencial.
Essa foi uma das primeiras matérias, que foi sobre a campanha de vacinação que teve na Maré. A Maré foi a primeira favela a ter uma campanha de vacinação assim, voltada para ela, e realmente foi um trabalho muito bem feito de divulgação, de mobilização das pessoas, e a Fiocruz está analisando os resultados até hoje. E em 2022, ano passado, foi quando a gente fez a formação da nossa equipe atual, que somos eu como coordenadora, o José fotógrafo, Raíssa estagiária, e a gente tem a Ana, que é repórter, que não veio hoje, mas a gente vai se dividindo. E aí, terminando a história, né, passando um pouco para a nossa rotina de trabalho. Bom, vou talvez adiantar um pouco as perguntas da professora. Nós somos considerados funcionários da instituição. Nós temos cargas de trabalho e nós temos salários, nós recebemos pelo nosso trabalho. Então, a gente não faz freela para a instituição, a gente não faz trabalho voluntário, a gente realmente trabalha para a instituição. Não, prestador CNPJ. Então, como que é a nossa rotina de trabalho? Tem mais pergunta? Ah, tá. Nossa rotina de trabalho. Reunião de pauta, geralmente a gente faz no início do mês, ou a cada 2 semanas, né? E a gente coloca um pouco o que são as nossas pautas. São pautas frias, de certa forma, assim, uma entrevista perfil, um projeto que a gente quer explorar mais, ver o que quer, divulgar para as pessoas e tudo mais, e eventos que vão acontecer, né? Particularmente, março e abril a gente está bastante cheio, assim, de evento, de coisas acontecendo. Aí a gente faz pesquisa prévia e contato com fonte, se a gente for precisar, né, conversar com as pessoas naquela ocasião para ter certeza que a entrevista vai rolar. Aí depois a gente faz cobertura do evento ou vai até o local, se for o caso de falar de um projeto, por exemplo. E a entrevista, sempre em voz, texto, foto, às vezes vídeo também, né? Depende do que a gente pensou para aquela pauta. E depois, redação da matéria, assim, né? Depois da pesquisa, depois de transcrição de áudio, depois de muita coisa, redação da matéria, seleção de fotos, depois a gente publica no site e nas redes sociais. Então, vou passar por algumas produções um pouco mais detalhadamente para vocês entenderem. A gente faz entrevista perfil, em que a gente fala de alguém que se destaca, de certa forma. Então, essa foi a última que a gente fez, que é a Ângela, que é uma professora que leva a educação antirracista para uma escola na Maré, né, para a Escola Bahia. E a entrevista perfil, ela geralmente faz um sucesso, de certa forma, porque a gente mostra pessoas que as pessoas que conhecem a nossa mídia conhecem. Então, assim, isso sempre, na verdade, isso é uma característica do jornal. O jornal sempre fez esse tipo de entrevista e sempre foi um sucesso. E a gente conhece histórias, assim, de pessoas que recortavam do jornal e colavam na parede e tal, porque era muito importante para as pessoas que sempre viam, assim, a mídia dizendo que favela só tem bandido, que favela só tem gente miserável e tudo mais, se ver no jornal e falar, nossa, eu tenho alguma importância, sabe? Tipo, eu sou importante, eu sou valioso para alguém e o que eu faço tem valor para alguém. Cobertura de eventos, esse daqui foi nesse mês que passou. Exposição Marielle Marés é inaugurada no Museu da República. A gente foi cobrir esse evento, na verdade, porque essa exposição é organizada pela instituição em que a gente trabalha. Então, a gente tem, né, além do jornal, o jornal é um dos projetos. Tem também o Museu da Maré, não sei se alguém já foi, se alguém já conhece, mas tem o Museu da Maré e que tinha um acervo de obras sobre Marielle, quadros e tal. Então, juntou todo esse acervo e levou para uma exposição que está agora no Museu da República, e a gente foi lá cobrir, e a gente conheceu o Silvio Almeida, que foi ótimo, foi muito bom. Então, foi uma cobertura interessante. Pode passar. Aí a gente faz algumas reportagens não factuais. Essa daqui é sobre a cultura de feira, né? Carisma e dedicação, a história dos feirantes da Maré. É sobre a cultura de feira na favela, da feira que acontece todo sábado. Então a gente foi lá, conversou com alguns feirantes, entendeu, assim, de onde eles vinham. Tinha gente que vinha da Baixada, tinha gente que, enfim, fazia um circuito de feiras pelo Rio de Janeiro, e no sábado estava lá, tinha gente que era feirante há mais de 30 anos, que tinha carteirinha, várias coisas assim, muito interessante, né? É um pouco de não factual, mas é memória também. Reportagem factual, essa daqui é do Carnaval,
Essa foto aqui é do desfile da escola de samba que tem na Maré, que é o Gato de Bom Sucesso. Então a gente foi cobrir o desfile na Nova Intendente, né, que é em Madureira, e aí a gente fez a reportagem cobrindo o desfile e também o desfile dos blocos do bairro. Esse daqui é um tipo de produção que a gente gosta de fazer nas redes sociais também, chamado Por Onde Anda. Como o nosso jornal tem quase 24 anos, a gente às vezes encontra uma entrevista perfil ou alguma outra reportagem que mostra uma pessoa e a gente vai atrás dela, ver o que ela está fazendo hoje, o que aconteceu com ela e mostra isso, sabe? O que aconteceu com a pessoa, enfim, é uma ação que também tem um engajamento. As pessoas geralmente comentam assim, nossa, não sabia, fulano, inspetor da escola que eu estudava, umas coisas assim. E a gente também faz algumas coberturas institucionais, que são importantes para a nossa instituição. Então, essa daqui, por exemplo, foi uma sobre o seminário da Fiocruz e sobre qual seria o papel dos museus sociais nesse novo governo que se inicia. Pode passar. Estou com frio. Não? A gente tem feito também alguns materiais em audiovisual. Então, dependendo do que a gente tem de material, a gente faz uma reportagem mais longa. E aí essa daqui foi sobre o Festival Justiça por Marielle, que o pessoal passou lá 10 horas cobrindo o evento, né, de manhã até de noite, e deu um acervo muito bom. E às vezes a gente faz, quando a gente não consegue, né, ou não se programa para fazer uma reportagem em vídeo mais longa, que gera uma produção maior, a gente faz um vídeo Reels divulgando e chamando as pessoas para lerem aquela matéria que está no site. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso compromisso com as nossas fontes e com o local onde a gente trabalha. Essa daqui é um print de um vídeo do Profissão Repórter falando sobre fome, e é só para mostrar para vocês o tipo de trabalho que a gente não faz. A gente não faz alguma entrevista, alguma cobertura em que a gente possa depois encontrar a pessoa na rua e ela falar: eu me senti com vergonha do que você publicou de mim. Eu estou envergonhada, eu estou constrangida, eu acho que você explorou minha imagem. Então, assim, a gente não faz isso. Vocês acham que a gente não vê isso? A gente vê. A gente vê todos os dias. Mas a gente não vai mostrar isso. Assim como a gente não vai fazer, por exemplo, uma reportagem sobre usuários de crack, entrevistando usuários de crack. Porque eles não estão lúcidos. Não é ético. Não seria certo. Então, a gente tem material para ser... E eu não estou criticando a Profissão Repórter, não. Estou falando que é diferente, sabe? Eu acho que eles fazem um bom trabalho, mas estou falando que é diferente. Então, assim, a gente tem material para fazer uma coisa muito sensacionalista, que daria muitos cliques, que daria muito engajamento. Mas a gente não pode fazer. Não é da nossa alçada. E aí, finalizando a parte da apresentação, mostrar para vocês algumas reportagens que a gente tem mais acessos. Essa daqui, na verdade, não é uma reportagem, não. É sobre a Maré. É uma página que fala sobre a Maré. Qual é a identidade, qual é a composição, quais são as favelas, onde fica. E ela tem muito acesso, muita gente procura. Eu acho que enfim, as pessoas procuram no Google lá, Maré, aí aparece. Essa daqui foi uma denúncia que a gente fez e chegou pra gente do nada. Geralmente, muitas vezes as matérias chegam pra gente meio do nada, assim. Alguém chega e comenta e a gente vai atrás apurar o que era. Então, isso aconteceu. No caso, uma pessoa falou pra mim que tinha conhecido um motorista de Uber que disse que tinha sido demitido sem direitos da Edgráfica, que é a Ediouro, aquela gráfica que eu falei. E aí, quando a gente foi conversar com ele, descobriu que tinha mais de 300 pessoas que tinham sido demitidas, assim, na volta do carnaval, e elas estavam sem receber direitos de férias, de rescisão de contrato e tudo mais. A gente procurou a empresa para saber o que tinha acontecido, a gente não conseguiu resposta. Então, a gente só falou com os funcionários, fez pesquisas e publicou a matéria fazendo essa denúncia de que isso estava acontecendo. E parece que eles estão até hoje sem receber os direitos. Sim. Essa daqui, que é sobre o legado de Marielle na Maré, essa daqui foi feita, acho que em 2020 ou 2021.
Bom, Marielle era uma pessoa que ela trabalhou na nossa instituição. Ela estudou e trabalhou no SEASM. Ela, enfim, vivia lá onde a gente vive hoje, né? A filha dela vivia lá, correndo por lá, como as crianças dos funcionários de hoje correm por lá e ficam por lá também. E sempre foi, desde que ela foi assassinada, sempre foi importante para a instituição falar dela e falar dela como uma pessoa que era próxima. Então a gente fez essa matéria, assim, falando da história dela dentro da Maré e do que ela deixou, enfim, em questão de ação cultural, de mobilização, de outras pessoas entrando na política também e tudo mais. Essa daqui, Cobrança de Água, Levanta Dúvidas na Maré. Essa a gente fez no ano passado, no momento em que as pessoas estavam sendo avisadas de que teriam que pagar água, só que isso não veio de um jeito formal, comunicado, de um jeito educado, assim. Tinha sempre um clima de tensão, ninguém sabia o que ia acontecer, se alguém ia colocar um hidrômetro à força na sua casa, enfim. Aí a gente teve que ir atrás da Águas do Rio para ter essa informação e passar essa informação para as pessoas. No caso, a Águas do Rio tem o direito de cobrar água, isso, tem o direito de cobrar água, né? Desde que saiu da SEDAI e virou Águas do Rio, ela tem o direito de cobrar água, mas ela também tem o dever de informar as pessoas corretamente como vai ser isso, qual é a taxa, qual é o volume máximo de água para aquela taxa e tudo mais. E isso não estava acontecendo. E tem mais essas duas. Essa daqui foi uma que eu e Raissa fizemos no ano passado, que foi muito, muito boa, muito gratificante de fazer, que foi quando um grupo de crianças do projeto de Jiu-Jitsu lá tinha ido para Dubai lutar e tinha ganhado muitas medalhas e voltaram com muitas medalhas e desfilaram na favela com as medalhas. Foi um momento maravilhoso, lindo, assim, porque eles foram recebidos como heróis. E eu queria mostrar para vocês que a gente tem um recurso, né? A gente tem um recurso de intimidade nos nossos títulos. Então, assim, até atletas de jiu-jitsu do Parque União voltam de Dubai com 21 medalhas. Pode ser que vocês não saibam onde é Parque União, mas as pessoas da Maré sabem. E muitas pessoas do Rio de Janeiro sabem, conhecem esse nome. Então, a gente costuma, para a gente não ficar sempre falando Maré, Maré, Maré nos nossos títulos, ou Maré, Mareense, a gente coloca, às vezes, o nome da favela como um recurso de intimidade e como um recurso de mostrar que aquilo é uma conquista favelada. E aí acaba ficando um título longo de vez em quando, mas a gente considera estratégico. Essa daqui, Escola no Timbal. Timbal também uma favela, né? Morro do Timbal, onde a gente fica. Estímulo emocional das crianças na primeira infância. Essa é uma matéria não factual, que também chegou pra gente do nada, assim, uma outra funcionária que trabalha com a gente contou que estava acontecendo na creche, que o filho dela vai, e a gente foi lá conhecer. Enfim, é um projeto muito interessante, que eles realmente tentam fazer com que as crianças sejam gentis desde bebês. Bom, aqui é para vocês acompanharem o nosso trabalho, nosso site, Instagram, Twitter, Facebook e o nosso canal no YouTube. E esse é o fim da apresentação. Obrigada, gente.